Olá, olá, geminianos! Tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim, tá? Espero que esteja tudo bem com vocês. Se você acabou de chegar, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. É um prazer ter a sua presença aqui. Se inscreve para que a nossa energia possa se conectar cada vez mais, tá? Você não está aqui por à toa, por acaso, pode ter certeza. A espiritualidade, o seu anjo da guarda, te guiou para a mensagem que será aqui hoje. Tá bom, meus amores? Lembrando que é uma leitura geral, então pegue somente o que for para você, tá? É uma leitura muito profunda, uma leitura que eu estou trabalhando, estou me preparando já tem algum tempo. Então vamos respirar fundo, pega seu café, pega um chá, uma aguinha ou uma pipoca. Pode ser uma pipoca também. Vamos lá, meus amores. Primeiramente, eu peço licença, seu anjo da guarda, viu? Aos seus guias. E que todas as palavras, que todas as mensagens sejam para curar, sejam para transformar, e que você possa receber um abraço apertado, ou se sentir seguro, se sentir abraçado, né, inteiramente pela espiritualidade, por mim também, e que nem seja um sorriso eu possa te levar, ou quem sabe, uma limpeza através de uma lágrima que cai, tá? Se permita sentir, geminiana, se permita sentir. Então vamos lá, meus amores. Então vamos lá. Eu estou doida para começar a papear com vocês. Energia espelhada para geminianos. O navio, a estrada, a criança, o caixão, a árvore. E no fundo do deck, o urso, o anel, o sol. Vamos lá, meus amores. Aqui eu sinto que vocês estão, né? Vocês estão em um período que estão crescendo muito, né? Um período de muito crescimento. Aí você vai falar assim comigo: Sol, eu estou passando por cada perrengue. Eu estou procurando o arco-íris, o pote de ouro, mas nem o arco-íris eu estou conseguindo visualizar. Tá difícil. Estou seguindo essa estrada aqui, mas parece que a estrada não acaba, parece que não chega ao fim. Não sei mais o que eu vou fazer. Respira, respira. Por quê, meus amores? Muitas pessoas aqui passaram por um término de um relacionamento ou saíram de um trabalho em que haviam pessoas manipuladoras, pessoas controladoras. E isso tudo sugou muito a energia de vocês. E aí o que aconteceu? Foi necessário romper, finalizar esse ciclo, ou é necessário, você está nesse processo de rompimento, para que algo novo chegue até o caminho de vocês. Por mais que as oportunidades pareçam distantes, pareçam complicadas de alcançar, elas estão a caminho. Mas antes, a vida quer que você encerre ciclos de dor, não só externamente, mas internamente também. Eu falo de pessoas que tiveram problemas sérios com os pais, com o pai ou com a mãe, que, né, pode ter sido uma pessoa muito controladora. Você enfrentou muitas dificuldades, principalmente para confiar em você mesmo, na sua capacidade, reconhecer o seu valor. E você está crescendo, né? Você está amadurecendo muito, muito, muito. Porque a carta da árvore, ela me fala sobre rompimentos necessários digamos que estavam impedindo o seu crescimento, a que a abundância alcance você. Ali onde você estava, não tinha como você crescer mais, não tinha como você subir mais. Já tinha finalizado, já tinha terminado a vida dentro de você em relação à pessoa ou aquele ambiente, ou aquela situação, aquele projeto. Por isso foi necessário o fim do ciclo.
Até mesmo para você retornar e se olhar com mais carinho, com mais atenção, ter mais vida, mais vontade de viver. E pode sim estar difícil agora? Pode. Mas ainda existe vida em você. E é aí que você tem que se apoiar, que você tem que nutrir. Não é buscar as respostas lá fora, em outras pessoas, mas em você. Nos seus processos. Confiar em si mesmo. Essas pessoas que tiveram convivência com pais, com mães que foram controladoras, manipuladoras, pessoas, relacionamentos. Existem ciclos que vocês precisam finalizar, internos, que estão ligados à criança interior de vocês. Pesquisem no YouTube, trabalhar a criança interior. Pesquisem aí. Coloquem a frequência, a meditação. É importante que você volte a sua energia agora para esse trabalho, para esse processo. Foi bem desgastante, né, meus amores? E pode ainda estar. Mas aqui eu sinto tão forte que tem pessoas que já conseguiram encerrar com essas pessoas. Porém, existe mágoa, uma mágoa muito forte. Outras pessoas, outro grupo de pessoas, eu sinto que isso está impulsionando você a olhar, esses finais de ciclos, está te impulsionando a olhar e a crescer por outras formas. É como quem diz, nossa, tá doendo, mas calma aí. O crescimento, ele dói. Olha o esforço que essa árvore tem que fazer para esses galhos saírem. Pensa no esforço. Pensa. E outra coisa, meus amores, tem pessoas que estão muito isoladas, muito isoladas dentro de um quarto, não quer sair, eu tô sentindo muito forte isso. Tá apertando o coração. Essa árvore aqui, para ela crescer, a sementinha ficou aqui embaixo, na terra, no escuro, na solidão, lembra? Pois é. Mas imagina se ela pudesse visualizar o futuro dela, ver o tamanho, a potência que ela iria alcançar. Você acha que ela iria desistir desse processo de isolamento, desse processo de se olhar com mais carinho, com mais ternura, de abraçar as suas dores, de romper esses ciclos que você sabe que você não merece, que você merece mais? Certas coisas não vêm como castigo, não. Certos acontecimentos, pessoas, não são castigo. São para nos libertar. Para nos libertar. Vamos lá. Sobre a carta do navio. Carta do navio. A raposa. Vocês estão aguardando notícias? Outras pessoas estão bem desconfiadas, em alerta. Espera aí que nós vamos saber mais sobre essa carta da raposa aqui. O que está oculto nessa carta da raposa? O que está oculto? Coração. Você está com medo de se decepcionar? Você está desconfiado das pessoas que chegam até você, meu amor? Você está com medo de se abrir? Ou se você está conhecendo uma pessoa, você está observando as atitudes, a fala, os comportamentos? Você já passou por tanta coisa. E os acontecimentos passados, as situações passadas, elas te libertam. Sim, os finais de ciclos te libertam. Mas eles também servem como uma bagagem para você. Imagina que você está nessa estrada. Você precisa de água. Tem água na sua mochila, porque você já passou por um lugar em que não tinha... Já passou por um caminho em que você não levou uma água, por exemplo. E você sentiu sede. Então, tudo que vem é conhecimento que deve ser arquivado e deve ser utilizado quando você se deparar novamente com uma situação similar, com uma pessoa controladora novamente. Você tem que utilizar essas informações aí dentro, acessar. Saber identificar quando há risco de fato
E quando há ilusão, medo, fantasia. Porque às vezes a gente tem tanto medo de que uma traição se repita, que uma pessoa seja daquela forma, que a gente faz o quê? A gente se fecha e fala assim, ah, não. O que está visível nessa carta da raposa? O que está visível? Você está vendo as situações ao seu redor com mais clareza. E você está sendo direcionado. Direcionado. Observe a sua intuição. Observe seus pensamentos. Eu falo sobre pessoas que estão se sentindo até mais calmas, mais serenas, mais tranquilas, porém ali, ó, observando, atentos. Ativem o arquétipo da raposa nos amores, vai ser muito bom para vocês. Porque vocês irão ter clareza sobre determinadas situações e sobre esses rompimentos necessários, sobre as estradas que vocês precisam trilhar. Ativem o arquétipo da raposa. Sobre a carta da criança, o homem oculto, o anel. O que está visível? Vocês estão rompendo situações com pessoas, rompimentos kármicos, ciclos que devem ser finalizados. Algumas pessoas tiveram muita intriga, muita fofoca, né? Muita fofoca. Te trouxe medo, te trouxe insegurança. Pode ser um amigo, uma amiga que te traiu, que te contou, que trouxe alguma questão. É, um amigo. Olha só, aqui no fundo do deck. E teve que ser necessário esse rompimento, esse corte. Mas isto foi necessário. Necessário. Aqui eu também falo, como eu tenho a carta da criança aqui, eu também falo sobre alguém que chega para você. Tem alguém nos seus caminhos. Alguém que está sendo trazido pela espiritualidade. Que vai honrar um compromisso com você. Que vai honrar. Sobre a carta do caixão. Âncora. Sobre a carta da árvore. Mais uma. A casa. Pois é. Essas situações todas, esses rompimentos, esses desgastes que fizeram vocês, de repente, se isolarem. Pararem de olhar para si próprios. Sabe por quê que veio para você? Primeiro, porque já estava na hora. Se não fosse da forma como ocorreu, você sairia dessa situação? É a primeira pergunta que eu te faço. A segunda, o que você considerava como seguro te trazia essa segurança ou te prendia, te controlava, te manipulava? Porque você podia achar que você estava seguro e você não estava. E esse crescimento que está ocorrendo agora é justamente para você entender que você não pode se perder em uma relação. Se perder de quem, Sol? De si próprio. Você não pode se perder num ambiente tóxico de trabalho. Ou você não pode se perder diante de um comentário de alguém que você ama muito, como um pai, uma mãe, um irmão. Você tem que saber o que é negociável e inegociável para você, de acordo com seus princípios e seus valores. Mas isso você faz no silêncio, numa escuta interna, com consciência, com tranquilidade. As situações ficarão mais claras para vocês cada vez mais. Para aquelas pessoas que não tiveram rompimento, que não tiveram um término ou se desconectaram de algum ambiente de trabalho, eu quero dizer uma coisa para vocês. Fiquem atentos.
Fiquem atentos às pessoas ao redor. Não contem todos os planos, não compartilhem os detalhes do seu relacionamento, do seu trabalho, quanto você ganha, o que você quer alcançar, quanto você quer ganhar, onde você quer estar daqui 5 anos. Essas são cartas que você guarda aqui, ó, na manga, para ninguém ver. E você só mostra no momento certo. É como essa árvore. Aproveite o momento em que você tem para refletir, para se olhar, para se analisar e para crescer, para atingir essa potência. Mas lembre-se, o processo, primeiro é necessário germinar. Eu poderia aguar, imagina que a sementinha ainda está aqui, não tem a árvore. E aí eu penso assim, nossa, essa semana vai ser complicada, eu vou pegar 1 litro de água e vou colocar de uma vez para acelerar, né, para a sementinha ficar hidratada. Vai adiantar? Não vai. Por quê? Porque eu tenho que aguar um pouquinho a cada dia e tem um momento certo, tem um horário certo. Então o crescimento, ele requer paciência. Mas por que requer paciência? Não é porque é tudo difícil para você. Não é porque é tudo complicado para você. É para ser forte, firme, criar raízes consistentes. Então eu te pergunto, geminiano, aonde e com quem você se sente seguro? E o que você quer? Em que área da sua vida você quer crescer? Você quer criar raízes? Com quais tipos de pessoas você quer se relacionar? Quem sim, quem não e quem nunca? Não é para você verbalizar para o outro, é para você verbalizar para si diante de um espelho. Tenha uma conversa séria com você mesmo, geminiano. Sente-se diante do espelho, se olhe e fala assim, vamos lá, geminiano, um papo de homem para homem, de mulher para mulher. Por que eu não estou aonde eu gostaria de estar? Por que os relacionamentos que eu possuo são assim e assim? O que eu fiz? O que a outra pessoa fez? Jogue todas as cartas que você possui, mas consigo mesmo. Primeiro, esses rompimentos, eles têm que ser internos, para depois ficar visível. Porque quando ficar visível, nada mais te derruba. Você não vai cair numa armadilha. Você não vai cair num probleminha. Você não vai cair numa conversa, numa fofoca, porque você já sabe. Você já sabe a origem, você já sabe quais são seus valores, o que você pensa sobre determinada situação. Olha, tem uma pessoa que eu acho que ela precisa, eu sinto aqui que é como se ela tivesse que verbalizar algo para alguém, uma conversa difícil com alguém. Eu vou te sugerir uma coisa. Primeiro, se olhe no espelho e converse como se você estivesse conversando com a pessoa. Ou se não, grave um áudio para você se escutar depois, ou um vídeo. Observe a sua expressão, observe a sua reação diante dessa situação, como você fala, como você verbaliza isso, como você reage. Observe. E depois, escute. Escute, analise. Vai ser muito importante você fazer isso. Vou colocar até essa carta aqui, porque acho que tem muito mais coisas para a gente conversar. Observe como é que você se sente diante de determinado lugar. Aqui eu estou falando sobre uma libertação, um encerramento necessário para você se encontrar como um porto seguro. Você não pode abandonar a sua vida quando você começa um novo emprego, as suas metas quando você começa um novo emprego, porque lá na frente, sabe o que acontece? Você fala assim, nossa, o que aconteceu para eu ter me perdido de mim mesmo? Por que eu fui tomar essa atitude? Então, encerre esses ciclos de autossabotagem, de insegurança, de medo. Apoie-se em si próprio. Seja a primeira pessoa a estender a mão para você mesmo. Você estende a mão para as outras pessoas, você auxilia as outras pessoas. E se você fizer com a mesma força de vontade, com o mesmo carinho, com o mesmo amor para com os seus processos, imagina o quanto vai ser transformador, libertador.
A gente também precisa se acolher, se abraçar, se respeitar. Quantas vezes você já colocou metas que eram difíceis de serem cumpridas por conta de um prazo que você estipulou, por conta de uma situação que você achou que ocorreria, e aí você deixou de fazer aquilo ali que você julgava essencial? Quantas vezes? Espelhado para Gêmeos. Tirar aqui. Página de paus. O mundo. A lua. Rei de pentáculos. O imperador. Que é isso, hein, gente? Mas vocês, embora tudo isso tenha sido e está sendo desgastante, esses finais de ciclos, né? Vocês estão resgatando a autoestima de vocês. Eu sei que ainda está um pouquinho, é como se vocês estivessem caminhando numa noite, durante a noite, né? Tá escuro. Você ainda está inseguro, você não sabe aonde é que você vai chegar, o que você vai alcançar, mas você sente que tem um novo início para você. Você tem a convicção desse encerramento de ciclo. No fundo, você sabe a resposta, sim. Você sabe que vai ser bom e libertador para você. Ou se já aconteceu, você sabe que foi necessário. Mas por que você tem tanto medo do seu potencial? Por que você tem tanto medo de olhar para si próprio? Para a sua estabilidade, para o que você construiu, para onde você quer chegar. Os rótulos que as pessoas colocaram em você. O que disseram a você que você não conseguiria alcançar nada, que você não seria capaz. Se liberte disso. Você não é o que as pessoas falam. Você é o que você se olha diante do espelho e fala, eu sou capaz. Olha quanta coisa você passou. Coloca aí, de 5 anos para cá. Você imaginaria que a sua vida estaria deste jeito hoje? Muita coisa mudou, com certeza, né? Muita coisa mudou. Pois é. Os caminhos que você está seguindo, essa estrada, meu amor, ela está te levando, sabe para onde? O que você vai encontrar no final da estrada? O seu trono. Para você sentar e assumir o lugar que é seu. Que é seu, que é digno. É digno. Não é por sorte, é por merecimento que você vai sentar nesse trono. Eu falo sobre pessoas maduras, militares, figuras de autoridade, potencial de liderança, pessoas visionárias, que estão se libertando e, ao mesmo tempo, buscando a sua própria prosperidade. Estão reconhecendo o seu valor, né? Reconhecendo que vocês são capazes de alcançar muitas coisas. E eu vejo que algumas pessoas chegaram até a conhecer alguém que despertou mais vida em vocês, trouxe aquele impulso, trouxe aquele ânimo, aquele incentivo. E tem um novo início brotando, batendo a porta. Sabe essa faísca que está dentro de você sobre algum projeto, um relacionamento, sobre algo que você quer começar? Torne ela uma brasa e depois torne uma fogueira. Mas alimente isto. Entenda que o que você está encerrando é um grande ciclo. Grande ciclo. Te trouxe muito aprendizado. Você não é mais a mesma pessoa. E você vai se transformar cada vez mais. Você vai crescer cada vez mais, tá? Geminiano, escreve aqui nos comentários o que eu vou te falar. Se você não conseguir escrever, fale em voz alta. Mas é importante que você escreva. Se você puder, escreva 3 vezes, tá? Assim, no mesmo comentário, escreva 3 vezes.
Liberto os pesos do passado, liberto os pesos do passado e me abro para um novo ciclo próspero e abundante em todas as áreas da minha vida. Está feito. Liberto os pesos do passado e me abro para um novo ciclo próspero e abundante em todas as áreas da minha vida. Está feito. Caminhar no escuro, meus amores, caminhar no escuro exige fé. Exige fé. Eu quero te fazer uma pergunta, meu anjo. Mais uma. O que você entende por estabilidade? O que você acha que é estabilidade para você? É dinheiro? Aí você vai falar, depende do ponto de vista. Se for na área financeira, sim, eu preciso de estabilidade financeira, mas como que você alcança essa estabilidade? O que você precisa? Qual que é o valor que você precisa, que você quer receber por mês? Começa a traçar isso. Começa a escrever, começa a manifestar, porque você tem muito magnetismo, muito poder de atração. Mas parece que você tem medo dessa sua força. Você tem medo de confiar em si mesmo. Não romantize certos processos da sua vida. Observe mais os seus pensamentos diante de certas situações. É o que eu falei. Você é o seu próprio termômetro. Se você se sente mal perto de alguém, de uma pessoa, algum motivo há, concorda? Algum motivo há. Entenda. O que mais para os geminianos sobre Pagem de Paus? Sobre Pagem de Paus. Olha, caíram duas. Meu Deus do céu, olha isso. Olha isso. Geminianos. Eu vou até tomar um gole d'água agora, gente. Vou até tomar uma água aqui, porque deu até... Você sabe quando a voz falha? Você tá bebendo água? Primeira pergunta que eu vou te fazer. Toma água. Olha aqui. Esse novo início. Esse projeto. Essa faísca que tá dentro de você. Vai cuidando dela. Como, Sol? Vamos supor. A ideia que você tiver de um projeto, pega um caderno novo, ou um caderno que você tem lá, que você não usa, tira as páginas, né, que você já escreveu e tal, ou se não arruma uma parte lá, e você vai começar a escrever o que você tem de ideia desse projeto. Depois, a cada dia que passar, você vai escrevendo um pouco mais. Por quê? Porque é uma semente que é algo que vai te trazer uma prosperidade e vai te trazer uma colheita segura. Uma estabilidade. Olha só, eu te perguntei o que você entende por estabilidade, né? Tá na hora de você se questionar. Tá na hora, sabe de quê? Você se olhar diante do espelho e se perguntar assim, vamos lá, geminiano, um papo aqui nós dois. De mim para mim, né? Se olha no espelho e se pergunte, por que a sua vida não está da forma como você gostaria? O que falta para você? Quanto você quer ganhar? O que você precisa? O que você precisa fazer para passar nesse concurso público que você quer, na área militar? O que você quer para você alcançar esse cargo de liderança? Para você prosperar no seu trabalho? É um projeto? É um serviço a mais? É um curso? O que é? Porque tem muita força. E vai acontecer para vocês, gente, uma mudança inesperada. Vai acontecer algo inesperado para vocês. Vocês estão vendo essas cartas? Eu vou colocar um pouquinho mais embaixo, tá? Para não... A mesa é pequenininha, gente, mas a gente vai encaixando. E esse suporte também. Então, ele fica um pouquinho... Mas tá dando, né, para vocês verem. Vai acontecer uma mudança inesperada. Só que primeiro, um ciclo precisa finalizar. Vai ser assim, quando você finalizar, e é como eu disse, esse final, ele precisa ser interno. Então, quando você se sentar diante do espelho, olhe-se e fala, beleza, eu errei nisso, naquilo.
O que eu aprendi? Escreve, eu aprendi isso, isso, isso. O que eu preciso fazer agora para alcançar os meus sonhos? Aonde eu preciso estar? Com quem? É mais networking? É um cursinho que eu preciso fazer? É uma prova? O que é? O que eu preciso alcançar na minha vida? Eu tenho aqui uma forte sensação que vocês já conseguem visualizar o caminho, né? Você já consegue visualizar o caminho. Sobre a carta da lua. O que está oculto? O que está oculto? Carta da lua. Vamos lá. O que está oculto na carta da lua? Vocês têm muitas oportunidades aí? Aqui no fundo do deck veio para o 7 de copas. São alguns conflitos que vocês estão vivendo, né? Vocês estão se questionando muito. É muita insegurança. Desconfiança. Conflitos externos podem estar minando a sua energia. Por isso que certos rompimentos são necessários. Ative um arquétipo da raposa. O que está visível? O que está visível? Movimentos rápidos. Você sabe que tem força para ganhar. Você sabe que o seu projeto, que a sua ideia, que o que você almeja tem força para prosperar. Mas aqui eu sinto que você, como você passou por um período complicado, em que você convivia com pessoas manipuladoras, controladoras, às vezes poderiam te rotular. Aqui, novamente, trabalhem a criança interior de vocês. Porque tem conflitos, processos de insegurança, pensamentos intrusivos que precisam também ser cortados, finalizados. Confie no seu potencial. Se olha no espelho e fala, olha, ok, eu errei, eu fiz isso, aquilo, eu deixei o tempo passar, eu me perdoo. Eu me perdoo. Escreve aí, eu me perdoo e me abro para novos ciclos, novas oportunidades. Vocês têm que ser os primeiros a se perdoar. Porque perdoar os outros, encerrar trabalhos, situações, auxiliar o processo de um amigo, vocês fazem. Mas agora a vida pede que vocês façam isso com vocês mesmos. O do deck vem a Rainha de Espadas. Vocês precisam confiar na capacidade de vocês. Meus amores, se eu, Sol, pensasse, olha só, dá um exemplo real. Quando eu comecei o canal aqui, tem pouco tempo, e eu não sabia mexer em YouTube, postar vídeos, falar, é só coisa boba. Eu não sabia postar vídeo. Eu, muitas vezes, os primeiros vídeos eu nem tinha microfone, eu não tinha o suporte. Mas imagina se eu tivesse esperado o momento perfeito. Não é pelo canal, mas desde o primeiro vídeo teve gente que falou assim, que me escreveu nos comentários, falando comigo que as mensagens foram libertadoras. Quantas vezes eu já me emocionei lendo os comentários, lendo os feedbacks, eu falei, eu tô no caminho certo, eu tenho que confiar em mim mesma. Tem espaço para mim no YouTube. Aprendi a mexer no CapCut, assisti aula, estou estudando ainda, entendendo YouTube, os algoritmos. Comprei um suporte, comprei um microfone. Agora eu preciso comprar um outro suporte, né? Um outro suporte, às vezes uma mesa maior, um outro suporte. Mas está tudo bem, eu estou crescendo. Eu tenho que ter paciência para crescer. Eu tenho que ter paciência para entender, olha, não dá para eu duvidar sempre de mim, da minha capacidade, da minha intuição. Vocês são pessoas intuitivas, inteligentes. Muitos aqui amadureceram muito cedo, né? Mas vocês têm um potencial gigantesco. E quando vocês reconhecerem essa capacidade, vocês, ó, prosperam. A roda gira, meu amor. Mas é um processo de pouco a pouco. Não tem como. Eu tô com machucado aqui
Exemplo, tô com machucada aqui, não tem como eu falar assim, vou tacar a pomada até aqui em cima, ó, deixar um tanto aqui para deixar a pele absorvendo durante uma semana. Vai adiantar? Não vai. É aos poucos que eu fecho uma ferida. E eu prefiro fechar aos poucos e fechar e zerar para não ter cicatriz, do que ter uma cicatriz, do que ter um machucadinho, esbarrar, sangrar de novo. Então tenham paciência com o processo de vocês. Porque aqui, desculpa, porque aqui vocês vão alcançar e estão já, né, nutrindo um amor maior por vocês. Porque eu vejo que vocês já iniciaram esse processo de se abrir mais para a vida, se abrir para outras pessoas, alguns, né? Alguns ainda estão um pouquinho fechados nisso. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Aonde você buscava uma segurança, que você achava que você estava tranquilo, seguro, você não teve isso. Mas a culpa não é sua. Perdoe-se. E se você errou também, perdoe-se. Mas entenda que todo e qualquer processo é para o seu crescimento. É para te preparar para algo maior. Lembra do exemplo da garrafinha de água da estrada? Eu não sei se foi nesse signo que eu falei, mas adianta eu colocar uma... Eu estou caminhando, suponha que eu estou caminhando. E aí eu estou com uma garrafinha de água na mochila. Tive sede, bebi água. Mas eu só aprendi isso porque eu já fiz uma caminhada e não levei a água e senti. Então, os erros do passado, eles devem se tornar aprendizados para quando você passar por uma situação similar, você vai fazer assim, ó, eu já sei onde eu estou pisando. Então, eu vou pisar com cuidado e vou ter sabedoria e saber a hora de me silenciar e agir. Porque eu sei o meu valor, eu sei quem eu sou, eu sei as minhas raízes. E aí, você não se perde de você mesmo, meu anjo. Reconecte-se consigo. Reconecte-se consigo. Escolhas difíceis são necessárias. Por mais complicado que seja olhar para o mundo interno, é mais fácil olhar para o lado de fora do que para o lado de dentro. Mas a vida está te pedindo fé. Fé em você mesmo, em primeiro lugar. Você pode duvidar de todo mundo, mas não duvida de você mesmo, não. Você tem que ser o primeiro a se levantar, a se auxiliar. E eu sei que por mais que você queira velocidade, por mais que você queira que as coisas aconteçam rápido, porque é necessário, porque você precisa, lembre-se, é melhor que venha algo que seja duradouro, estável, seguro, do que venha algo... Imagina você com esses pensamentos conflituosos. O que vai vir? Algo duradouro, seguro, estável? Ou vem algo que vem realmente nesse mesmo ciclo, nessa mesma forma? Que você irá, como você não cicatrizou, você irá atrair situações similares até você aprender. Aprender o que, quando e onde você deve doar a sua energia. Para quem você deve doar. Processo de amadurecer, meus amores, dói. Dói. Às vezes a gente tem que olhar para determinadas situações que é tão difícil que a gente se sente preso, amarrado, né? Às vezes tem gente que ainda não conseguiu romper um relacionamento, não conseguiu romper com um trabalho, com um ambiente tóxico, não conseguiu se posicionar perante uma pessoa. É complicado. Mas faça esse exercício do espelho. Entenda por que você não consegue. Aos poucos você vai descobrindo o que te trava, o que te amarra e o que te impulsiona. Qual que é a sugestão que eu te dou, meu amor? Não deixe de se cuidar. Porque você tem que continuar trabalhando, expandindo o seu campo vibratório. Como, Sol? Faz uma atividade física, mas é consciente, uma escolha consciente. Olha, eu vou me cuidar agora. O que é importante eu cuidar para o meu corpo físico? Uma atividade física,
2 litros de água, 3 litros de água, né? De acordo aí com o seu corpo. Mas o quê? Uma boa alimentação para o seu cérebro funcionar melhor. Se você só colocar fast food, comida, né, comida pesada, o seu corpo, a sua mente vai ficar pesado, porque o seu corpo vai demorar para processar. Vai demorar para processar aquilo lá. Aí é difícil também. E aí você nunca sai, você deixa de fazer certas coisas, né? Porque você, às vezes, se auto-sabota. O que você pode fazer para sua mente, para aliviar a sua mente, para você cuidar da sua mente? Uma leitura, uma música, um filme. E para o seu lado espiritual? É só uma oração ou pode ser uma velhinha para o seu anjo da guarda? Um exercício no espelho, que é um exercício para a alma, para a mente. Entenderam? Então não deixem de se cuidar. Essa é a primeira parte. Segunda, não deixem de acreditar nesse projeto, nessa faísca que está dentro de vocês. Terceiro, primeiro vocês, segundo vocês, terceiro os outros. Quais ciclos, com quais pessoas eu preciso finalizar? Porque vocês já possuem todas as ferramentas necessárias para esse projeto aqui, ó. Vocês já possuem. Aqui eu sinto que os geminianos, alguns estão tão serenos, a energia tá tão leve aqui, gente. Tá tão leve, tá tão boa. Pularam 2 cartas. Olha, para você que sofreu uma traição, que sentiu uma apunhalada nas costas, meu amor, sinta-se abraçado agora. Reconheça o seu valor. Reconheça que você fez tudo o que você pôde. E se você estiver se perguntando o que mais você deveria ter feito, eu te respondo. Cuidar de você em primeiro lugar. Buscar os seus sonhos em primeiro lugar antes de buscar realizar os sonhos dos outros. Você foi protegido. Você foi visto pela espiritualidade durante todo o processo. As sombras parecia que estava um silêncio, parecia que eu estava sozinho. Sozinho. Eu me senti abandonada, eu me senti desprotegido. Não. Você não estava desprotegido. Mas esse processo cabia a você. E já acabou. Já finalizou. Agora basta você finalizar e trabalhar aí dentro da sua mente para isso parar de te machucar. Para você parar de duvidar de você mesmo. Rei de Pentáculos. Rei de Pentáculos. Três de Paus. E agora Imperador. Vocês já possuem aí um horizonte, né? Algum lugar. Olha o fundo do deck, Rainha de Paus. Meu Deus, 9 de Paus, o karma. E As de Copas. Olha só. Vamos lá, vamos por partes. Vocês já estão visualizando esse novo projeto, essa nova empreitada, esse novo emprego. Tem algo que vocês já sabem que é próspero. Mesmo com vários pensamentos intrusivos. Só que agora, mesmo que você já esteja com todas as ideias, você precisa externalizar, você precisa dar um passo. Não é com velocidade, não é com impulsividade. Mas é para fazer. É para fazer, é para ir em busca dos seus sonhos. É para fazer um pouco a cada dia. Olha, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Quando essa mão aqui, vamos lá, esse dedo aqui, indica uma dinâmica, tá, gente, que eu faço com os meus alunos. Esse dedo aqui, ele significa que alguma coisa positiva aconteceu no seu dia. Então, alguma coisa boa você pode tirar, seja um sorriso, um abraço, uma notícia, um vídeo que você viu, uma mensagem, né?
Então, algo positivo existe no seu dia. Esse daqui é o indicador. Ele indica qual que é o caminho que você quer ir. Ah, Sol, já passei por tanta coisa que eu nem sei o que eu quero mais. Então tá. Então, qual caminho você não quer ir? Porque isso também já é um caminho. Você saber para onde você não vai também é um caminho. Então, comece escrevendo, se olhando, conversando com você no espelho, falando assim, olha, aqui não. Esse tipo de área no trabalho, não dá mais para eu continuar trabalhando com direito. Eu não gosto de ser advogada, eu não gosto de ser enfermeiro. Está na hora de mudar. Para onde? Você já sabe para onde você não quer ficar. Então, não saber também é um caminho. Esse dedo aqui, tem hora que a gente precisa dizer FODAIFSE para algumas situações. E não para ser ríspido, não com as pessoas, mas é um não para si mesmo. Não vou pensar nisso agora. Não vou resolver isso agora. Não vou me desgastar com isso agora. Este dedo aqui é o dedo do compromisso. Com o que você se compromete? Com quem? Compromisso é coisa séria. Se comprometa de verdade, primeiramente com você mesmo, com seus sonhos, projetos, com seus valores, com seus princípios. Lembre-se, você está no momento de criar raízes sólidas, seguras. Comprometa-se a criar raízes, a construir a tua casa sobre a rocha. Consagre os seus planos ao Senhor e todos serão abençoados. Provérbios 14, versículo 8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Entenda, primeiramente, aonde é que você está. O que você passou até aqui. Se perdoe, agradeça. E agora se pergunte para onde você vai, com quem você vai se comprometer. E este é o mínimo a cada dia. Mais 10 minutos de atividade física. Menos um cigarro. Mais uma conversa que foi bacana. Mais um dia em que eu consegui me levantar e fazer alguma coisa por mim. Mais um dia que eu trabalhei esse fim necessário. Mais um dia que eu trabalhei no meu projeto. Acreditem no potencial de vocês, porque como vocês passaram por muitos encerramentos de ciclos, batalhas, que vocês se mantiveram de pé, porque eu vi que vocês foram muito fortes nesses processos, muito. Mas vocês também desconfiaram da capacidade de vocês. Vocês deixaram de brilhar. Vocês pediram muita validação. Vocês ficaram com medo das escolhas de vocês, com medo de escolher, com medo de decidir. Olharam demais para aquilo que vocês perderam. Alguns perderam até oportunidades desse meio tempo. Mas está na hora de você se perdoar, se libertar daquilo que você não pode controlar, daquilo que já foi. Para as pessoas, e eu falo isso com muito carinho, para as pessoas que perderam entes queridos, meu amor, você está aqui agora. E se fosse ao inverso, se fosse você que fosse uma estrelinha, eu tenho certeza que você gostaria que aquela pessoa vivesse a vida dela. Que ela continuasse brilhando e iluminando a vida das outras pessoas como iluminou a sua. Não duvide de você, não apague mais a sua luz. Não se diminua para caber em outros lugares. Ah, Sol, mas eu tenho insegurança até em postar uma foto. Por quê? Está na hora de você se entender o seu próprio caminho. A gente não vai ter todas as respostas, meu anjo. A vida é um contrato de risco. Teremos traições, perdas, mas também teremos bons momentos. Novas pessoas entrarão em nossas vidas. E é assim que a vida vai acontecendo. Geminianos. Salve preto velho, salve preta velha, salve sua sabedoria. O jardim, a mulher, o homem. Uau!
No fundo do deck, as nuvens, o chicote e a criança de novo. Olha só, antes de ler a mensagem para vocês, não, eu vou ler a mensagem primeiro. A carta do jardim. A vida é feita de encontros. Esteja aberto para as pessoas que cruzam seu caminho. A mulher. A força da mulher está na sua intuição. Ouça a sua voz interior, que ela nunca falha. Homem. Um homem se conhece não pelo que tem, mas pelo que carrega dentro do peito. Lembra que eu perguntei para vocês o que era estabilidade? Porque tem tantas pessoas que buscam dinheiro, mas elas nem sequer agradecem pelo que já têm. Não tem como eu receber algo se eu só reclamo pelo que eu já tenho. Imagina, se você tem um filho, se você é pai, se o seu filho pedir para você, vamos supor, um brinquedo de Lego, e aí você já deu um para ele antes, só que ele nem tirou da caixa, você vai dar? Você vai falar, não, primeiro você brinca, tira o brinquedo da caixa, vê se você gosta de verdade, depois eu te dou. É isso. Se abram para os encontros inesperados. Tem pessoas chegando na sua vida. Posso falar de um relacionamento que chega, alguém que vai te trazer uma abundância, uma prosperidade, vai abrir a sua mente. Mas você primeiro também precisa se abrir. Confiar na sua intuição, confiar no seu potencial, mesmo que você não veja o que está à sua frente. Tenha paciência, olha a carta das nuvens no fundo do deck. Filho, a tempestade vem, mas não dura para sempre. Tenha calma e espere o vento levar as dúvidas. Não fique se questionando demais, se punindo demais. As palavras, elas podem tanto curar quanto ferir. Então aqui, pela carta da raposa, e por tudo que nós conversamos, é um momento que você tem que silenciar e ficar mais atento. Silencie e observe mais ao seu redor. Escute mais a sua intuição. E equilibre o seu lado emocional e o seu lado racional. Aqui é importante você fazer isso também. É muito importante. Fale menos e ouça mais. A carta do chicote, ela fala, né? Ela fala exatamente isso. Fale menos e ouça mais para a língua bater onde não deve. Para a língua não bater onde não deve. Como é que está aí o seu processo, a sua entrega? Tirar mais uma. Mais uma, geminianos. Eram duas. Meus amores. A carta da foice e da torre. Aqui a vida está te pedindo uma pausa. Uma pausa para você entender. Olhar para dentro é mais difícil. Olha, a gente falou isso. Olhar para dentro é mais difícil do que olhar para o mundo. Mas só quem se conhece se fortalece. Lembra? A sabedoria do prudente é entender seu caminho. Provérbios 14, versículo 8. Está na hora de você entender qual caminho você quer seguir. E você cortar aquilo que sim, aquilo que não e aquilo que nunca. Entender aquilo que sim cabe na sua vida. Mas isto só cabe a você decidir. Esses finais de ciclo só cabem a você bater o martelo e falar pronto, está decidido, está finalizado, está encerrado. E muitas das vezes a gente não precisa se retirar brigando, discutindo. A gente pode silenciar. Ah, Sol, mas e a justiça? Calma. Você não pode querer uma justiça, um Deus Pai para você e um Deus julgador para o outro. Deixe que Deus, o divino, cuide da justiça do outro. E olhe-se para o que você pode controlar, que é para a sua vida, para suas escolhas a cada minuto. É ficar deitado comendo fast food ou se levantar e tomar uma água, comer uma fruta. Mas é claro, se respeitar. Se hoje você quer um fast food e quer ficar tranquilo, faça isso. Se não der, tudo bem. O importante é vocês respeitarem. Porque quando a gente está no processo de amadurecimento, quando a gente está entendendo o que realmente traz uma segurança para a gente e o que não, a gente faz o que? A gente fortalece a nossa raiz, né? A gente vai se fortalecendo, a raiz vai expandindo, a gente vai crescendo. E aí para de ir somente para a terra, de ficar ali escondidinho e começa a ficar visível a sua transformação.
E a sua transformação, ela vai seguir, ela vai ficar muito visível para as pessoas. Mas primeiro você precisa se fortalecer, para nenhum vento derrubar você. Para ninguém mais derrubar você, porque você já está convicto daquilo que você quer. E é importante, meu amor, você saber o momento de você seguir viagem. Aqui nós também falamos sobre despedidas desnecessárias. Rompimentos necessários e despedidas necessárias. Ciclos, ambientes de trabalho, profissões, que já não tem mais vida, já não pulsa mais em seu coração. Pelo contrário, só te traz desgaste. A escolha é sua. Retomando, carta, arquétipo da raposa, exercício do espelho, cuidar da criança interior, tá? Acende uma velhinha para os sonhos da guarda, toma um banhozinho de boldo, da cabeça aos pés, põe um manjericão branco também, antes de dormir, para limpar as energias negativas, criar uma película de proteção. Respira fundo e já haja como merecedor. Já haja como conquistador. Primeiro a gente tem que ser. Depois a gente de fato conquista aquilo que a gente quer. Dê um passo que Deus coloca o chão. Tá bom? Gratidão, meus amores. Se inscreva aqui. Deixe um comentário para mim. Me conta se essa leitura ressoou com você. Tá? Um beijo.